Olá a todos, sejam bem-vindos ao evento de hoje, Negrafias no Centro de São Paulo, a presença e a representação do negro na arte urbana. Meu nome é Cristal Bivona e sou a diretora associada do Centro de Estudos Brasileiros Benner Stiefel, na Universidade Estadual de San Diego, na Califórnia. O evento de hoje é uma colaboração entre o Centro de Estudos Brasileiros e o Departamento de Estudos Africanos e a Faculdade de Arte e Desenho da Universidade Estadual de San Diego. Quero agradecer às doutoras Daniela Gomes e Gillian Sneed por patrocinar este evento. E a equipe do Centro de Estudos Brasileiros, Amethyst Sanchez, Isabelle Simões, Flávia Soares e nossa diretora, a doutora Erika Robb Larkins, por coordenar o evento. Também quero agradecer aos meus alunos incríveis do curso Antropologia Urbana e Representações Artísticas nas Ruas da América do Sul por abrir nosso espaço para este evento. Este evento faz parte da nossa programação em comemoração ao Dia da Consciência Negra, que homenageia a comunidade afro-brasileira. É um dia comemorado no dia 20 de novembro, aniversário do assassinato de Zumbi dos Palmares pelas mãos dos colonos portugueses. Zumbi foi o último rei do Quilombo dos Palmares naquela época. Palmares era quilombo de africanos e seus descendentes que haviam se libertado da escravidão. Hoje, o zumbi é um símbolo de resistência e liberdade. Em homenagem a este dia, o Centro de Estudos Brasileiros Benner Stiefel convida você para eventos sobre as experiências negras no Brasil e que apresentam a arte e a cultura afro-brasileira. Agora gostaria de apresentar nossa palestrante Marina Barbosa. Marina é mulher negra e brasileira que pesquisa arte, musicalidades, religião e o corpo negro em diálogo com a cidade. Ela é cientista social com mestrado em História da Arte. Atualmente é doutoranda em Antropologia Social pela Universidade de São Paulo. Olá, como vocês estão? Eu espero que bem, na medida do possível, tendo consciência de que o mundo todo atravessa uma situação bastante difícil e complicada. Por isso, eu desejo que vocês estejam num estado de paz e de saúde. Preciso falar também que estou imensamente feliz de estarmos juntos, apesar dessa distância geográfica, mas numa conexão direta em relação à arte, à valorização dessa arte e à importância que ela se dá para a gente, não só enquanto pesquisadores, mas enquanto pessoas, admiradores e repletos de sentimento ao vivenciar, ao nos depararmos com determinados objetos artísticos visuais. Bem, vou me apresentar. Meu nome é Marina Barbosa, sou brasileira, moro na cidade de São Paulo, sou cientista social, mestre em História da Arte, atualmente estou no doutorado, e eu pesquiso e estudo a partir da minha vida, da minha vivência enquanto mulher negra, tendo como foco de estudo o que no Brasil nós chamamos de marcadores sociais da diferença. Os marcadores sociais da diferença, eles têm como conceitos, como pautas de estudo, a questão de gênero, de raça, de classe, e no meu caso eu trabalho também com a questão do corpo e da questão do território. E aí, colocado isso, eu acho que a gente pode ir para a nossa aula, que tem como tema a representação negra no grafite. Antes de
compreendemos essa questão visual da arte urbana e da representação, né, da população negra, eu gostaria de salientar alguns pontos. O primeiro é que vocês vão me ouvir falando negra durante toda a aula. E eu entendo que nos Estados Unidos existe uma outra compreensão em relação a essa palavra. Ou seja, ela é diferente de como a gente lida aqui no Brasil. Aí no país de vocês, falar negra ou negro soa como um insulto racial, né? Tem um racismo presente. Mas aqui no Brasil, a nossa utilização, ela não tem um cunho extremamente racista. Por quê? Porque o movimento negro, ele lutou durante muito tempo para ressignificar essa palavra. Então, quando a gente utiliza com uma consciência racial de valorização da cultura e da pessoa. É claro que algumas pessoas negras ou pretas, né, elas não gostam muito, então elas preferem falar eu sou preta ao invés de eu sou negra. Mas, num contexto geral brasileiro, as pessoas utilizam de uma forma boa, positiva, ok? Bem, dito isso, o tema da nossa aula é negrafias. Negrafias é uma palavra que não existe no dicionário. Não existe porque é uma palavra inventada, é uma junção de palavras. Ou seja, eu peguei o negras, de pessoas de cultura negra, juntei com grafias, que significa desenhos. Por isso, negrafias, desenhos negros. É uma brincadeira poética. Esse nome ele já foi utilizado por outras pessoas numa coletânea de poesias feitas por pessoas negras. E eu vou deixar para vocês na bibliografia, assim como vou colocar imagens do livro para que vocês apreciem. E essa brincadeira, essa junção de palavras, ela é muito utilizada no nosso país. Inclusive, tem uma escritora chamada Leda Maria Martins, que nós vamos trabalhar aqui na nossa aula, que ela brinca com as palavras e ela fala sobre afrografias, ou seja, afro, de cultura afro, de pessoas afro-brasileiras, e grafias, ou seja, grafias da nossa cultura, né? Essa afrografias da memória são memórias construídas a partir de imagens do cotidiano da população negra brasileira. E é bastante bonito e é bastante poético essa junção de palavras, todas muito direcionadas e relacionadas às situações que a gente vive. E falando em situações que a gente vive, qual é a relevância de nós estudarmos o grafite enquanto uma potencialidade de reinvenção de imagens da população negra? Para entender isso, a gente precisa dar uns passinhos atrás e voltar lá na história do nosso país para poder entender o porquê do grafite, o porquê dessa discussão e como ele realmente funciona numa reelaboração tanto imagética quanto da história da nossa população negra brasileira. Bem, com a chegada dos portugueses no Brasil, a gente viu uma disseminação de narrativas que colocavam a população não só indígena, mas também negra que habitava esse território, né? Esse lugar chamado Brasil, enquanto pessoas selvagens, enquanto pessoas absurdamente feias. E como que isso era colocado? Num primeiro momento, os viajantes, os navegantes que
chegavam no Brasil, ia embora, ia para a Europa, ia e voltava, enfim, ficava nesse circuito, eles relatavam para as outras pessoas o que eles viam aqui. Só que o relato deles, ele estava carregado de preconceitos e imagens absurdas, umas imagens de histórias completamente criadas. Então, eles falavam que no Brasil eles encontravam pessoas horrorosas, feias, com dentes enormes, com bocas enormes, pessoas selvagens, cruéis, quase inumanas, né? E aí, durante esse processo todo de narrativas, a gente teve uma navegação com um homem que no momento da história estava governando o nosso país, chamado Maurício de Nassau. O Maurício, ele veio junto com 2 pintores para o Brasil, 2 pintores holandeses, que era o Prost e o Albert Eckhout. Esses 2 pintores, eles tinham como trabalho fazer imagens do nosso país. Eles tinham que relatar em pinturas como que eram as pessoas, a fauna e a flora. E aí essas pinturas, num primeiro momento, até pareciam realistas, mas depois, olhando com calma, a gente vai conseguir observar que elas também são exóticas. Elas não têm aquela monstruosidade, mas elas trazem em si uma irrealidade. O que acontece? Durante essas pinturas, que vocês verão agora na tela de vocês, a gente consegue observar, por exemplo, que a postura dessa mulher negra é uma postura de uma pessoa forte, altiva, que posa para uma pintura de uma forma tranquila e imponente. Ela também está vestida com uma saia, né? E ao lado a gente consegue avistar uma bananeira. Acontece que as pessoas negras que estavam no país naquela época, elas eram pessoas completamente subalternizadas, elas eram humilhadas, elas eram maltratadas, portanto, elas não tinham essa postura que essa mulher apresenta na imagem. Muito menos esse tipo de tecido, que não era um tipo de tecido utilizado no Brasil. A pintura ao lado, vocês vão ver uma mulher indígena que está coberta com folhas, a sua genitália está coberta com folhas e ela carrega vários pedaços de corpos humanos, né? Como se ela tivesse decapitado pessoas. E aí essa imagem, ela também traz uma questão bastante preocupante, que em primeiro lugar, os indígenas não utilizavam essas folhagens para cobrir o seu corpo. Então, isso é uma característica da pintura da época desse pintor, e não necessariamente de uma realidade brasileira. E a questão dos corpos, de fato, nós tínhamos no Brasil alguns grupos indígenas que eram antropofágicos, mas a representação dessa população indígena no quadro desse pintor apenas demonstra uma legitimidade em colocar a população brasileira enquanto uma população selvagem. E isso demonstra que as imagens que foram sendo produzidas no país, elas possuem um caráter bastante racista e um caráter do qual as pessoas vão realmente colocando ali como algo real. Mais tarde, a gente tem um outro pintor que foi bastante relevante para a história do Brasil, que é o Jean-Baptiste Debré. Eu acho que agora vocês já estão visualizando ele. E o Jean-Baptiste Debré, ele já faz uma pintura que é um pouco mais próxima da realidade,
Ou seja, ele coloca ali a população negra de fato, como ela vivia num sistema de escravização, num sistema em que existe uma não humanização das pessoas. Então vocês conseguem ver crianças se alimentando no chão como se fossem animais, crianças sofrendo castigos com a palmatória, que é um instrumento de castigo em que as pessoas brancas, né, os donos de escravos, eles batiam nas mãos das pessoas escravizadas a fim de castigá-los por alguma desobediência qualquer. Ou vocês também podem ver um homem negro escravizado sendo chicoteado em praça pública, por uma demonstração de que isso poderia acontecer com qualquer pessoa negra caso fizesse alguma coisa que os seus donos achassem errado. O Debré, ele traz essa característica bastante real do país, tanto em relação à vestimenta, quanto em relação ao processo de violência. Acontece é que ainda hoje, na nossa contemporaneidade, a gente vê que essas imagens, elas têm um grande alcance de público. Em todos os lugares onde nós estamos, a gente avista essas imagens de violência, essas imagens apenas remetendo à escravidão e os seus pontos negativos, e que obviamente são vários e precisam ser marcados. Acontece é que a população negra que veio para o Brasil de forma sequestrada, que saiu de África forçadamente, eles não têm uma característica no Brasil apenas de dor. A gente também tem outras características, que é ter formado a cultura desse país. Ter formado a cultura desse país a partir da linguagem, ter formado a partir da alimentação, da culinária, da vestimenta, enfim, de vários elementos que são extremamente ricos, mas que são completamente esquecidos ou negados no nosso processo formativo, no nosso processo de educação. E isso acaba formando na nossa cabeça, na nossa mentalidade, uma necessidade de esconder a nossa identidade negra, porque as pessoas acabam se envergonhando, achando que as pessoas negras eram só pessoas que se deixaram escravizar, eram só pessoas que realmente não tinham cultura, ou que eram burras, ou que não tinham força o suficiente para poder sair daquele estado de escravização. O que na verdade não é real. Pelo contrário, a população negra, ela constantemente lutou tanto para sair da escravidão, quanto ela contribuiu, como eu disse, para várias situações extremamente relevantes na nossa cultura. E aí nós temos, por exemplo, o samba, o maracatu, a congada, a dança de caboclinhos. Só que isso ainda tem uma proporção de difusão, de disseminação para as pessoas muito pequena. Por quê? Porque existe uma formação ainda de olhares coloniais e de uma educação colonial que vai minando, que vai diminuindo a chance das pessoas entenderem a riqueza da cultura que veio a partir da diáspora. E a gente está falando de um país como o Brasil, que além de ter uma dimensão extremamente grande, tem um número populacional de pessoas pretas muito alto. O Brasil tem aproximadamente 54% da sua população autodeclarada negra. Isso é muito grande, porque é mais da metade da população, né? Mais da metade da população brasileira é negra. Contudo, essa grande proporção, né, de pessoas, elas não possuem uma representação positiva nos diversos campos da mídia, nas revistas, nos jornais, nos filmes, né,
em todos os campos da televisão, ou se não em profissões que são consideradas ali de alto escalão, ou seja, política, medicina, advocacia, enfim. E por que isso vai acontecendo, sabe? Essa é a nossa discussão das negrafias. Como que a gente reformula a nossa imagem pensando numa ideia positiva para que as pessoas consigam entender os seus lugares de existência nesse país. Levando em consideração que parte das embarcações da história do sequestro das pessoas negras africanas, 4 milhões dessas pessoas chegaram no território brasileiro, a gente entende que desde a história esse país ele é marcado por um grande número de pessoas negras, uma maioria de pessoas negras. E como essa maioria de pessoas negras tem uma representação ora negativa, pensando nesses quadros que a gente avistou, ora é uma representação estereotipada. Por exemplo, como nessas imagens que eu vou mostrar para vocês agora. Essa primeira imagem é de uma novela. Essa novela ela foi passada em canal aberto no nosso país e ela tem como enredo uma história que acontece na Bahia. A Bahia é o estado brasileiro onde mais tem pessoas negras. Quantas pessoas negras a gente consegue ver no elenco dessa novela? Eu vou deixar essa reflexão para a gente fazer, pessoal, na nossa aula síncrona. Eu ia falar pessoalmente, mas nós estamos distantes por enquanto. Essa segunda imagem são de filmes brasileiros que ganharam grande repercussão mundial, mas o que eu acho interessante nós pensarmos é como essas pessoas estão sendo representadas. Será que elas estão sendo representadas de uma forma legal? De uma forma boa, positiva? Quero que vocês me respondam também na nossa aula síncrona. Bem, essa questão que eu coloco para que a gente reflita em relação a essas imagens é para nós entendermos que a mídia ela tem o poder de trabalhar com o nosso psicológico. Existe uma coisa que chama-se identificação. Então, em determinados momentos, a gente se identifica com o outro, porque aquele outro é um espelho de nós. Ou seja, eu olho uma mulher negra de uma pele um pouco mais clara como a minha e eu vou identificá-la como alguém parecido comigo. Agora imagine vocês ter um número enorme de pessoas negras e todas elas serem representadas de formas muito ruins ou estarem ali, por exemplo, no tronco, como a gente viu com a imagem do Debré. As identificações, elas vão estar pautadas no medo, porque se aquele homem que é igual a mim está no tronco, logo, possivelmente eu posso estar no tronco, ou numa imagem de que, bom, essa imagem televisiva não diz respeito à realidade e à minha vida. E aí, quando a gente começa a entender que aquela realidade não é uma presença, não é algo verídico, a nossa realidade, a gente começa a entender que o nosso olhar é um olhar opositor ao que está acontecendo ali. E aí é nessa concepção do olhar opositor que a gente começa a reformular uma outra ideia psicológica identitária sobre nós, porque a gente começa a produzir uma real identidade, uma real consciência do que nós somos. Em relação a esse olhar opositor,
eu trago a Bell Hooks, que é uma escritora que possivelmente vocês devem conhecer, e ela fala justamente isso. Ela fala sobre quebrarmos essa lógica colonial de poder. E aí nós construirmos outras possibilidades de identidade e de valorização sobre nós e sobre nossa cultura. Aí ela vai dizer sobre uma ideia de amar a negritude, que é uma ideia também trazida pelo Frantz Fanon, quando ele fala que a partir de uma reformulação da nossa consciência, da nossa identidade, a gente vai conseguir ter uma valorização e um poder de luta em relação ao que acontece ao nosso redor. Pensando sobre a questão da identidade, eu trago outra autora, essa é brasileira, que chama-se Beatriz Nascimento, e eu vou deixar a bibliografia para vocês, assim como todas as partes das quais eu utilizo na nossa aula. E eu vou ler e vou deixar na tela para que vocês também leiam, algo que eu acho bastante simbólico para a gente entender a importância do grafite e como que ele entra nessa nossa história de discussão sobre identidade negra, sobre representação da identidade e sobre uma quebra de paradigma que vem sendo montado e remontado desde o nosso período colonial. É preciso a imagem para recuperar a identidade. Tem que se tornar visível, porque o rosto de um é o reflexo do outro. O corpo de um é o reflexo do outro, e em cada um o reflexo de todos os corpos. A invisibilidade está na raiz da perda da identidade. Então, eu conto a minha experiência. E aí ela continua falando que ela conta a experiência sobre Zumbi. Zumbi foi um líder quilombola aqui no Brasil, foi um homem que era escravizado e liderou uma força, uma luta pela liberdade. Então ele forma o quilombo, que é um território para acolher pessoas negras escravizadas, para elas sentirem, para elas viverem a liberdade. Quando a Beatriz fala sobre essa questão de ver Zumbi, ela fala sobre a questão da importância de nós nos vermos nas imagens. Porque quando a gente se vê na nossa imagem, a gente consegue ter essa consciência sobre nós. E quando a gente tem uma consciência sobre nós, a gente produz esse agrupamento, uma possibilidade de resistência e de existência que é territorial. E ela não é territorial apenas porque ela forma aquele quilombo, ela forma aquela possibilidade de você respirar a sua liberdade, mas ela também forma uma consciência sobre nós e uma valorização de quem realmente nós somos, uma valorização e uma compreensão de humanidade, uma humanidade que constantemente foi negada, ora porque foi identificada como monstruosa e selvagem, ora porque nos fizeram acreditar de diversas formas que a nossa existência, né, os nossos traços, os nossos cabelos, eram coisas ruins. Assurément, dans la forme et le grand développement des mâchoires, que l'on trouve le plus de ressemblance entre cet Hottentote et l'orang-outan. Então é uma quebra disso, né? E o grafite, ele é elaborado justamente nessa possibilidade de quebra desses paradigmas. Por quê? Porque o grafite, ele tem essa estrutura que é uma estrutura transgressora, né? E aí a gente pode discutir o grafite a partir de diferentes histórias. Eu acredito que vocês já discutiram bastante sobre o grafite, de onde ele veio, como ele surgiu,
mas eu gosto muito de pensar numa história que talvez não esteja falada ali nos livros. Mas eu entendo o grafite como algo que sempre existiu. Sempre existiu porque a comunicação sempre foi imagética, muito mais do que falada. Então, se a gente vai na nossa história muito antiga, a gente vê desenhos nos muros. Nós vemos desenhos rupestres, como vocês estão vendo agora nessa imagem que eu vou apresentar para vocês. Isto já era uma forma de comunicação. Isto já era uma linguagem visual, uma linguagem que mostrava o que você podia ou não fazer. É uma história, né? A imagem, ela é história. Ela conta histórias. Então, você consegue se comunicar. Olha, cuidado, porque ali tem aquele animal. E esse animal, ele faz exatamente isso daqui com o homem. Ó, está sangrando, entende? Então, a história da população negra, ela pode ser contada de que forma? A partir daquela monstruosidade, então, de fato, você é um monstro, ou a partir de coisas positivas. E aí o grafite vem pensando em coisas positivas. E aí quando eu falo que o grafite sempre existiu, está presente de fato, tipo nessa questão rupestre, assim como em outras marcações históricas. Será que talvez a gente também pode entender o grafite como as adinkras africanas? Adinkras africanas que eram símbolos de comunicação. E aí fica um questionamento, porque a gente tem o hábito de falar que a África não tinha nada escrito. Será que não tinha? As adinkras provam o contrário. Podem não ser letras de alfabetos, mas já era uma forma de comunicação e uma forma de comunicação escrita. E talvez uma forma de comunicação que a gente pode dar o nome de grafite. A gente pode perceber também que na história o grafite ele é entendido como uma luta, né? Não só de existência, como vocês contam nos Estados Unidos, mas também aqui no Brasil, a história do grafite está pautada não só numa luta de existência e de visibilidade entre centro e periferia, mas a história mostra que ele surge no Brasil a partir da década de 70, numa luta contra a política militar-civil daqui do país, mas isso é o que os livros contam. Eu já, falei aqui atrás que eu acredito que a gente pode dar nome de grafite para vários outros movimentos históricos. Mas bem, pensando numa bibliografia, é isso. O grafite aparece no Brasil na década de 70, numa luta política de estudantes brancos, em sua maioria de classe média. E mais tarde, a população periférica adota esse sistema de luta por conta do quê? De uma identificação. Identificação a partir dos clipes de rap e hip hop que acontecem nos Estados Unidos. Então a população negra brasileira, ela não tem tanto dinheiro e aí ela começa a reinventar possibilidades de pintar muro. Então eles enrolam rolinhos no cabo da vassoura para pintar os muros e para colocar também essa questão de existência. Então, tanto em letras, que a gente chama de picho, quanto em letras maiores, que a gente vai nomear como grafite, que é essa ideia colorida, né? E que acaba tendo uma comunicação visual mais permitida, como se a gente conseguisse identificar de fato o que aquele artista quer dizer para nós. Isso é uma questão bastante subjetiva na discussão brasileira em relação à arte, sobre grafite ser arte, picho não ser arte. E eu não vou entrar nesse mérito nesse vídeo, mas a gente pode discutir isso depois.
eu entendo que tanto o picho quanto o grafite é arte. E aí eu vou diferenciar aqui nas imagens para vocês. E aí depois, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, a gente conversa, né, na nossa aula. E aí tem a imagem do picho e tem a imagem do grafite. Mas pensando numa questão negra, o grafite ele vem justamente nesse momento, né, de alta da musicalidade, e ele acaba sendo um pertence desse movimento. Então, o movimento no Brasil, e eu acredito que nos Estados Unidos também, ele tem essa junção de estéticas, né, que é o rap, que é o hip hop, e que é o grafite também em diálogo. No Brasil, e em especial em São Paulo, a gente começa a ver esse movimento negro muito bem formulado, tanto na periferia quanto no centro da cidade, porque o que acontece é que começa a ter uma movimentação de pessoas da periferia para o centro, numa troca de tanto de músicas, de conhecimento artísticos, de letras, quanto no fazer o movimento do grafite. E aí, eu conto essa história porque eu acho bastante interessante a gente pensar que essa movimentação, ela promove o que eu disse em relação ao quilombo, né? Se a gente está pensando numa liberdade e se a gente está pensando numa questão territorial, a gente compreende que essa movimentação e esse agrupamento de pessoas que vão discutir essas estéticas, e principalmente estéticas negras, elas vão formando corpos que podem ser entendidos como quilombo, porque eles estão ali num território e numa luta, numa preservação cultural e numa luta por visibilidade. E isso já promove em si uma imagem, um enquadramento de identificação. Porque a gente está falando de pessoas que têm situações extremamente precárias e que a partir da identificação e da consciência de que aquele outro se parece comigo, se parece com você, então a gente pode ali nos formarmos enquanto grupo. Dos amigos comentaram, agora ele sabe quem é a Harry. E o meu carro novo na pista faz skr, 200 por hora. E os meus inimigos na dúvida desacredita, perderam a aposta. 777 é seu número, eu multipliquei todos na minha conta. Game, bro, pus nomes no jogo, eu fiz isso pela minha mob. Yeah. Fernando Clough, o Brasil inteiro esperando o drop novo, vou mandar. Esse grupo formado, ele produz uma consciência de si, uma consciência em relação ao próprio grupo e uma possibilidade de interação. E o que é interessante a gente pensar é que todo o movimento, ele sempre produz uma intenção. E a intenção em relação a esses grupos que vão produzir arte, que vão produzir o grafite, qual é a intenção deles? E como que eles produzem uma interação com a cidade? Bem, eles produzem uma interação com a cidade no sentido de guerra de lugares. Ou seja, o grafite, ele potencializa uma guerra de luta de classes. Porque o lugar em que uma pessoa preta não é bem vista, ela vai ser segregada da cidade, ela vai ser excluída. Mas com a produção da arte, com a produção do grafite nos muros, ele vai estar presente. Mesmo que nem sempre com essa matéria, com essa corporalidade, mas com a materialidade da arte. O muro que serve como instrumento de separação de grupos, de pessoas, de regiões, ele também promove um diálogo. Ele tem um significado e uma significância em fortalecer a presença da pessoa negra a partir de um desenho. O desenho ele é capaz de dialogar não só uma existência da pessoa, mas a identidade dessa pessoa. E uma outra pessoa, que é negra também, verá aquele desenho e se verá. Então esse processo de identificação a partir do muro, ele vai produzindo uma consciência
não só de humanidade, mas uma consciência de pertencimento àquele território que anteriormente não era bem visto por você, né? Não era bem visto pelas pessoas negras. E aí ele passa a ser, porque existe uma consciência sobre territorialização. O que era desterritorialização, num processo de segregação da pessoa negra, torna-se uma territorialização. Esse território me pertence, porque eu me identifico com ele. E eu me identifico com ele porque eu me dialogo diretamente com esse muro. Esse muro construído numa cidade murada, numa intenção de que a cidade fique apenas branca, agora ela vai se tornar negra. Ela vai se tornar negra porque existe um desenho negro, existe uma negrafia. Fala com o pai velho, vem agora. Se tiver duro não adianta, pai velho vai cantar pra subir. Quer falar com o pai velho, vem agora, porque pai velho já quer ir-se embora. Quer falar com o pai velho, vem agora, porque pai velho já quer ir-se embora. Ih, mas meu filho, tu tá todo macumbado, as piranhas estão te devorando. Não tem um lugar nem pra dormir, e ainda meu filho mora andando. Escute o que o velho vai falar, e num papel tu vai escrevinhando. Quer falar com o pai velho, vem agora, porque pai velho já quer ir-se embora. Quer falar com o pai velho, vem agora, porque pai velho já quer ir-se embora. E me traga 8 quilos de feijão, 10 galinhas bem gordas e bem pelada, 10 quilos de arroz e macarrão, e 10 latas de doce de marmelada, 10 garrafas de vinho do bonzão, que a tua mironga tá curada. E essa negrafia é esse olhar opositor, essa possibilidade de visualização, de tornar as pessoas visíveis. Se antes elas eram invisíveis, porque elas não são consideradas pessoas, agora ela vai ser não só visível, mas ela também vai possibilitar que a gente crie outras memórias, que vai ser uma memória que está distante, que está longe de ser colocada enquanto vexatória, que vai ser uma memória que não vai ser de uma população negra que é moradora de rua, que é prostituta, que é bandida, que é ladrão e que apenas ocupa cargos de subalternidade. Não, agora ela é uma memória que é uma memória boa, que é uma memória de família, que é uma memória que mesmo estando dentro da periferia, dentro de favelas, a gente consegue produzir carinho, a gente consegue produzir amor, a gente consegue ter uma valorização dos nossos cabelos crespos. E aí eu vou mostrar para vocês essas imagens do grupo OPNI, que é um grupo de vários jovens moradores de uma favela chamada hoje em dia de Favela Galeria, na verdade, porque é uma região do bairro da Vila Flávia, e que eles chamam de Favela Galeria, de uma galeria a céu aberto, porque é uma chance de proporcionar para as pessoas uma vivência com arte, além de ser uma vivência com arte representativa. Eu gostaria que vocês dessem uma olhada na região e nos desenhos e o que eles representam. E aí, eu gosto muito de uma história que os meninos, né, da Favela Galeria contam, que durante um passeio de idas e vindas, uma criança falou para a mãe: olha, mãe, eles pintaram você no muro. E aí a mãe falou: não sou eu. E o filho dela falou: sim, é você. E aquilo ficou na cabeça dela. Então, todas as vezes que ela passava naquela rua, ela ficava parada observando o desenho para entender o porquê o filho dela apontava que ela era aquela mulher. E aí, em um certo momento, ela conseguiu entender que, de fato, aquela mulher parecia-se com ela. Acontece que os cabelos da mulher do muro eram cabelo crespo, assim como o meu, né?
E o cabelo dessa mulher era um cabelo alisado. E ela resolve deixar o cabelo dela crespo, deixar o cabelo dela como ele realmente é, né? Esse cabelo natural. E aí ela entende que, de fato, aquele desenho parecia-se muito com ela. E aí eu acho interessante falar sobre essa história, porque aquele desenho tornou aquela mulher visível para ela mesma. Então, quando a gente fala sobre processos de identidade e de identificação, a gente está falando exatamente disso, de conseguirmos nos ver através dos muros, como se os muros fossem realmente espelhos, e que não são espelhos coloniais, não são esses presentes que a gente recebeu outrora dos europeus, mas são espelhos da nossa real identidade. Essa forma de comunicação e de linguagem do grafite, ela apresenta uma denúncia social, né? Não só de classe, mas de raça, como eu disse, em relação ao processo de segregação, mas ela coloca também em evidência uma comunicação de processos de escolarização em relação à cultura, em relação à identidade, pensando que não só existe a ausência, né, de pessoas negras nos museus, seja porque são caros, seja porque não é algo cultural, né? E não é algo cultural porque não é algo que foi estabelecido enquanto interessante ou até mesmo convidativo para essas pessoas. Então, o grafite ele serve como essa chance de estar na galeria, essa chance de termos a percepção sobre a importância da arte e sobre possibilidades políticas de denúncias e de comunicação, assim como qualquer outro desenho, qualquer outra imagem, em diferentes locais. E aí eu tenho como exemplo os próprios movimentos americanos, como o dos Panteras Negras, onde eles colocavam as informações, né, a partir de desenhos. A partir dos desenhos, as pessoas conseguiam visualizar o que estava acontecendo no movimento ou até mesmo o que poderia acontecer. E aí eu acredito que vocês também já tenham estudado ou tenham passado por esses desenhos, mas eu acho importante também colocar aqui alguns deles para a gente entender esses sistemas de comunicação e esses sistemas de existência, de possibilidade, de visibilidade em relação a toda a vida e acontecimentos de pessoas negras. Bem, pensando que muito da nossa história a gente consegue saber a partir da imagem, seja porque ela consegue ter uma abrangência sobre o que era o antigo em comparação ao que é o atual, seja por meios de possibilidades de comunicação para quem não consegue fazer uma leitura de palavras, ela também é importante para que a gente consiga produzir críticas em relação aos preconceitos que ela traz. E o que isso acarreta na nossa sociedade? O que isso acarreta na questão da memória das pessoas? O que isso acarreta na possibilidade de omissões da história ou mentiras que aconteceram ali? Hoje nós temos o celular, hoje nós conseguimos gravar, hoje nós conseguimos filmar determinadas situações e comprovar determinadas histórias que por muitas vezes são contadas de formas completamente equivocadas. Ainda assim, a gente entende que a arte talvez seja o maior instrumento de luta e o maior instrumento de chance de nosso corpo ocupar outras matérias e outros lugares a partir desses muros que gritam e que falam e que obrigam todo mundo
a sentir um pouco, não só da realidade, das histórias subjetivas e singulares, mas da realidade da qual, quando você está ausente, quando você não é produtor de agência para transformação, você acaba sendo uma pessoa que compactua com determinadas violências. Mas é naquele muro que você conseguirá entender aquela denúncia e entender que você faz parte daquela história, seja enquanto promotor do que está acontecendo, seja como transformador dela. O grafite, ele é isso. O grafite é essa chance de quebra de muro, ainda que seja uma quebra de muros simbólicas. A gente tem alguns movimentos de quebras de muros simbólicas, como o movimento à frente 3 de fevereiro, que pergunta constantemente aonde estão os negros. Aonde estão os negros nas exposições, nas galerias, nas profissões. Onde estão os negros? Onde estão os negros brasileiros? E por que as nossas imagens constantemente estão muito marcadas em cemitérios ou nas cadeias? Quais são as outras memórias que a gente pretende, que a gente vai construir para os nossos futuros? E quando a gente vai entender e perceber a humanidade do outro e reformular essa ideia de vida precária, dessa vida não humana a partir dos olhos das pessoas brancas. Esses são os questionamentos que tantos movimentos negros brasileiros, como parte dos grafiteiros que ainda lutam por essa questão não só estética de pinturas no muro, mas uma pintura que é totalmente pautada numa questão política, pensando que de fato a arte ela é política, ainda quando ela não queira se apresentar como tal. E aí eu finalizo a nossa aula. Na verdade, eu finalizo apenas esse vídeo, porque eu espero encontrar vocês na nossa aula e que a gente consiga refletir muito sobre várias imagens que eu vou deixar para vocês, como chance para possibilidades de diálogos. E eu encerro lendo um trechinho de um livro que eu sei que vocês já leram e que eu gosto muito e que eu acho que conecta diretamente com o que a gente está discutindo aqui, que é esse daqui, do Ailton Krenak, onde ele fala: definitivamente não somos iguais, e é maravilhoso saber que cada um de nós que está aqui é diferente do outro, como constelações. O fato de podermos compartilhar esse espaço, de estarmos juntos viajando, não significa que somos iguais. Significa exatamente que somos capazes de atrair uns aos outros pelas nossas diferenças, que deveriam guiar o nosso roteiro de vida. Ter diversidade, não isso de uma humanidade, com o mesmo protocolo, porque isso, até agora, foi só uma maneira de homogeneizar e tirar nossa alegria de estarmos vivos. É isso. Eu acho que a fala do Krenak coloca em pauta essa concepção de que, na verdade, humanos nós não somos. Então, que a gente consiga descobrir quais possibilidades de outras nomenclaturas e nomeações a gente pode nos dar nesse mundo e como elas poderiam também refutar determinadas ciências que têm caído por terra, mas não na consciência das pessoas.
Um abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Deixa aí, Vitor. Desceu tudo. Então vai, porra. Alô? Ô, chefia. E aí? Não, chefia, tá tudo certo. Vai dar tudo certo. Vou alcançar a meta sim. Valeu? Ô, boa sorte. Ô, gente, pô, não é desse jeito aí. Vamos, bota mais água, bota água aí nisso aí, cara. Bota água nisso aí e bota mais cal aí, cara. Certo. Porra. Bora, vamos trabalhar. Coloquei a melhor roupa, as crianças mandei chamar. Tudo de banho tomado, penteado que é pra agradar. Seu doutor autoridade e o padre pra abençoar. Hoje vamos comer cinza que a Kombi mandou buscar. Bata logo essa chapa, Instagram pra denunciar. Lilás com a tag na testa e hashtag pra acompanhar. Um bombe e um trawap da ponte de lá pra cá. Lute contra este cinza que a Kombi mandou buscar. Nem ministro a presidenta com a cena vão concordar. Chega da vergonha alheia na peia de se rasgar. Coloquei a melhor roupa e as crianças mandei chamar. Não me deixe comer cinza que a Kombi mandou buscar. Quando Cosme e Damião por foi perguntar. Quando um de dois irmãos do todo foi questionar. Levou, foi costa na lata e a lata vai revidar. Hoje não vamos comer cinza que a Kombi mandou